Vamos ler Marcos capítulo 12, versículos 30 e 31. Marcos 12, 30 e 31. Se você está em casa, abriu a sua versão para confirmar aí, vamos ler. Vou pedir a você, meu irmão, minha irmã, que está aqui, você que está em casa, eu não vou te ouvir, mas vou pedir para que você leia também em voz o texto. Leiamos juntos. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, irmãos, eu quero me ater ao segundo mandamento aí mencionado, ou a segunda parte do mandamento, porque é um mandamento só. O Senhor Jesus, quando questionado a respeito de qual seria o maior dentre todos os mandamentos de Deus, ele responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E semelhante a este é amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Amar o próximo significa construir relacionamento com ele. Amar é verbo, implica ação, exige ação. E a ação do amar é relacionar-se. Não há possibilidade de haver amar sem relacionamento. Logo, o Senhor está dizendo: relacione-se com o teu próximo em amor, como você gostaria que ele se relacionasse com você. Seja com o teu próximo como você gostaria que ele fosse com você. O que é que nos mantém saudáveis e felizes enquanto passamos pela vida? Se você fosse investir hoje o melhor do teu futuro, em que você investiria o teu tempo e a tua energia? Jesus diz aqui nesse texto: invista teu tempo e a tua energia em amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Uma pesquisa foi feita pela Universidade de Harvard com a geração chamada geração Y ou Millennium, que são aqueles nascidos na década de 1980 até o final do século passado. E perguntou-se a estes que foram pesquisados desta geração quais eram os seus objetivos mais importantes na vida. Qual era o objetivo que eles tinham de mais importante para a vida? 80% respondeu que o maior objetivo era ficar rico. 50% desses mesmos jovens adultos disseram que outro objetivo era se tornarem famosos. E não é interessante que é a realidade ainda presente? Quantos são aqueles que estão agora mesmo com os celulares à mão, buscando fazer algum tipo de vídeo que viralize e os faça ganhar muito dinheiro e se tornarem famosos? Quantos investiram tempo e o precioso do seu tempo e do seu esforço, da sua energia, para se tornarem um bem-sucedido jogador de futebol? Ou uma atriz famosa, ou uma modelo bem-sucedida? Constantemente se diz que se deve priorizar o trabalho e dar o seu melhor para conquistar mais
E este tem sido o objetivo de vida no qual muitos têm investido o melhor do seu tempo e dos seus recursos. Isso nos dá a impressão de que essas são as coisas que devemos correr atrás para se ter uma boa vida. Mas estas coisas são apenas imagens de uma vida que é praticamente impossível de se conseguir. Quantos são aqueles que conseguem através destas coisas? Quantos são aqueles que, quando jovens, o objetivo maior da sua vida era se tornar rico ou famoso e chegaram lá? Quase tudo o que sabemos da vida foi perguntando às pessoas sobre as suas lembranças do passado. Ainda esta semana eu sentei com a minha mãe, que eu não via presencialmente há mais de um ano, quase um ano e meio por causa da pandemia. E eu sentei com a mamãe e conversamos. Mamãe está com 78 anos. E nós conversamos da seguinte forma: eu pedi a ela que ela me contasse muita coisa a respeito dela que eu não sabia. E eu fiquei impressionado que aos 57 anos de vida, havia muita coisa que eu desconhecia a respeito da minha mãe, inclusive coisa que eu precisei pedir perdão a ela, que por não saber, lá no passado, eu tomei uma atitude errada com ela e precisei pedir perdão. Mas é isto, quase tudo que sabemos da vida foi perguntando às pessoas sobre as suas lembranças do passado. Mas isso é muito pouco para nós termos uma perspectiva apurada, porque muita coisa nós esquecemos com o tempo e também a nossa memória muitas vezes nos trai com a ausência de detalhes que vão fazer toda a diferença no desfecho da coisa. Por isso a Harvard University, a Universidade de Harvard nos Estados Unidos, ela fez uma pesquisa, um estudo com 724 homens, acompanhando-os por 75 anos de vida deles, desde a sua adolescência até a idade de 90 anos. Começaram aos 16 anos de idade e foram até os 90 anos de idade daquelas pessoas. Ano a ano, fizeram perguntas sobre a sua vida doméstica, seu trabalho, seu desenvolvimento físico, exames de saúde foram feitos, pesquisaram sobre a sua vida social, perguntando sobre tudo, dia após dia, sem saber como as histórias de cada um daqueles 724 homens qual seria o desfecho da história de vida daqueles homens. Desde 1938, as vidas daqueles 724 homens foram estudadas. E hoje está se fazendo o acompanhamento dos mais de 2.000 filhos daqueles 724 homens. Até onde se sabe a pesquisa, até onde eu sei, a pesquisa mais longa da ciência. Aqueles 724 homens foram divididos em dois grupos. O primeiro grupo estava cursando o segundo ano de faculdade em Harvard. Os Estados Unidos têm uma estrutura educacional, em termos de progressão, um pouco diferente da que nós temos aqui. O segundo grupo era composto de adolescentes dos bairros mais pobres e de famílias mais desajustadas da cidade de Boston na década de 30 do século passado. Muitos sequer tinham água encanada em casa, mesmo morando em prédios. Todos aqueles 724 adolescentes cresceram, muitos se tornaram advogados, trabalhadores da indústria, médicos, pedreiros, das mais diferentes funções, e um deles se tornou presidente dos Estados Unidos. Alguns se tornaram alcoólatras, outros, poucos,
desenvolveram esquizofrenia. Alguns ascenderam desde o fundo da pobreza em que estavam no início da pesquisa até a posição mais alta na sociedade, enquanto outros, que eram filhos de famílias abastadas, da posição mais alta da sociedade, fizeram a jornada oposta, indo até o fundo do poço. O que essa pesquisa descobriu após todas aquelas décadas de acompanhamento das vidas daqueles homens? A conclusão a que se chegou, resumindo, foi que bons relacionamentos nos mantêm mais felizes e saudáveis. Vamos repetir esta frase? Bons relacionamentos nos fazem mais felizes e saudáveis. Mais uma vez, bons relacionamentos nos fazem mais felizes e saudáveis. Olha para quem está do seu lado e diz: bom relacionamento vai te fazer mais feliz e saudável. Descobriu-se, os pesquisadores descobriram, através daquela pesquisa, que, primeiro, conexões sociais fazem muito bem para nós, e a solidão mata. As pessoas que estão socialmente conectadas com amigos, com família, com comunidade, como a igreja, por exemplo, são mais felizes, mais saudáveis e vivem mais do que as pessoas que não têm conexões, que vivem isoladas, que vivem sozinhas ou que não conseguem se relacionar. A solidão, ela intoxica a alma, adoece o corpo, faz o cérebro declinar mais cedo, e as pessoas que sofrem solidão morrem mais cedo. É possível ser casado, ter família, ter emprego, estar na igreja e ainda assim experimentar solidão. Em 2015, 1 para cada 5 americanos disseram que sofriam de solidão. A segunda coisa que descobriu-se através dessa pesquisa é que não é o caso de se você tem família, se você está vivendo um relacionamento de casado, ou mesmo se você tem conexão com outras pessoas, mas a qualidade dos relacionamentos mais próximos que você tem é o que importa. Viver um relacionamento em que há conflitos é ruim para a nossa saúde. Um casamento em que há desentendimentos, em que o casal vive em pé de guerra, pode ser pior do que o divórcio. E eu não estou aqui fazendo apologia ao divórcio, muito pelo contrário. Não estou aqui dizendo que se não está bom, a coisa está ruim, é melhor divorciar para que você possa ter uma melhor qualidade de vida, porque isso é o que muitos psicólogos estão falando por aí, porque não tem compromisso com Deus. Porque a palavra de Deus diz que Deus abomina o divórcio. Então o que é que se deve fazer se está vivendo esse tipo de realidade? É buscar ajuda para resolver as diferenças e ajustar o relacionamento. Não começou desse jeito. Não começou em pé de guerra. Começou no só love. Então é resolver. É encontrar onde tudo começou e começar a consertar dali para frente. E fazer o ajustamento. Mas, sobretudo, que se tenha muito cuidado ao escolher com quem se vai passar o resto da vida. Porque viver uma vida de conflito afetará o seu futuro. Descobriu-se que relacionamentos saudáveis em família construía uma maior capacidade para viver muitos mais anos. Terceiro, aprendeu-se que bons relacionamentos
não protegiam apenas os corpos contra enfermidades, mas protege também o nosso cérebro. Estar no relacionamento íntimo e estável com um cônjuge aos 80 anos, por exemplo, é protetor para o cérebro. As pessoas que convivem com outras, que sabem que podem contar com elas ao seu lado na velhice, o esposo que sabe que pode contar com a esposa que sabe que pode contar com o esposo na velhice, tem uma maior qualidade mental, uma memória mais ativa lá naquela idade, enquanto as que não podem contar têm um declínio sensível na sua memória. Vivemos num contexto em que as pessoas não estão querendo relacionamentos sérios e duradouros, porque isso dá trabalho. Dá trabalho se relacionar. Por que tanta gente não quer casar, quer amigar? Porque se der trabalho, desfaz, acabou, vão para outro. E isto não é o ideal criado por Deus para relacionamento. Isso é consumo. Por favor, pense nisso que eu vou dizer agora, de novo. Isso não é relacionamento. Isso é consumo. Não serviu, não gostei, alguma coisa não vai bem, eu não quero ter trabalho para consertar. Troco. Nós vivemos na geração fast food em que tudo tem que ser para hoje e manter um relacionamento saudável, adivinha? Dá trabalho. Fama, dinheiro, realização profissional não é o que pode tornar o homem feliz e ajustado, mas relacionamentos saudáveis e duradouros. Aquela pesquisa descobriu que aqueles que valorizaram e mantiveram relacionamento duradouro com amigos, com família, com comunidade, alcançaram realização, saúde, longevidade, com uma mente sadia. Jesus diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, sobre você, no que é que você está investindo o melhor da sua vida? Se você é alguém que já desanimou, se você é alguém que se frustrou, se você é alguém que se decepcionou, provavelmente, muito provavelmente, é porque você não soube escolher. Talvez você tenha se apressado. Talvez você não tenha tido um pastor que não estava envolvido emocionalmente naquela situação para te dar uma orientação e um conselho à luz da palavra de Deus. Talvez você não tenha dedicado tempo suficiente para orar o quanto devia até receber a resposta de Deus. Talvez você se deixou ser pressionado pelas circunstâncias para tomar logo a decisão, ou quem sabe, com a expectativa de que entrando naquele relacionamento você fosse resolver o problema de um outro relacionamento disfuncional, não realizador. E hoje você está sofrendo a solidão e acreditando é melhor estar sozinho do que estar mal acompanhado. Mas isto é só a meia verdade, porque a verdade inteira é melhor um relacionamento saudável do que estar sozinho ou mal acompanhado. Essa pesquisa é ciência. 724 homens acompanhados
por 75 anos de existência. E as conclusões que chegaram já tinham sido ditas pela palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, quando o Senhor orienta: tudo o que nós devemos fazer é amar a Deus acima de todas as coisas, é ter um relacionamento com Ele que dê prazer ao coração dEle, porque a alegria do Senhor é a nossa força, e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Mas olha como Satanás trabalha. Agora mesmo, enquanto você está ouvindo isso, na sua mente há pensamentos insuflados por espíritos imundos que dizem assim: é porque o pastor não sabe o pústula que eu tenho na minha casa. É porque o pastor não sabe quem é a minha mulher. Ele está falando isso. É porque ele não sabe quem é o meu pai. Deixa eu dizer uma coisa para você: muitos daqueles 724 homens foram adolescentes, como você ouviu, dos mais pobres da sociedade de Boston, vivendo em casas que sequer tinham água encanada e não havia calefação. Você acha que está frio aqui? Você não tem noção do frio que faz em Boston. Alguém aqui já foi em Boston? Menos alguma coisa graus. Neva. É muito frio. E para se aquecer no frio, se você não tem calefação, se você não tem lá hoje gás encanado, ou um aquecedor elétrico, ou um aquecedor a gás, você vai ter que catar madeira para queimar na lareira. E haja madeira, né? Porque é o inverno. Agora imagina isso lá na década de 30 do século passado. E muitos daqueles garotos saíram do mais inferior do status da sociedade e chegaram ao topo, com saúde, mais felizes, nutrindo relacionamentos saudáveis e duradouros, constituíram família, passaram pelos anos, chegaram à velhice, geraram filhos e netos e se tornaram o resultado de uma pesquisa científica que nos diz: Deus está sempre certo. Pastor, mas o que eu faço então, se eu vivo num relacionamento problemático? Lamentações 3,39 diz assim: de que se tem o homem para se queixar? Ele que olhe para trás e veja no que errou. Então o que eu faço, pastor? Eu reconheço que eu errei, escolhi errado. Faço o que agora? Sento e choro? Não. Nós cremos na palavra de Deus, que diz que Deus é todo poderoso, que agindo o Senhor nada nem ninguém pode impedir. Se eu crer, eu verei a glória de Deus. Mas sabe qual é o problema? É como disse a pesquisa, é como diz a respeito da geração Y. Também nós, que não somos dessa geração Y, somos anteriores a ela, também nós fomos influenciados por tudo isso que está aí. E nós queremos a solução para ontem, para hoje, mas não para o amanhã. Porque relacionamento dá trabalho. E se você quer construir uma realidade de futuro em que você tenha realização, e eu estou falando agora com os jovens que estão aqui, com os adolescentes que estão me ouvindo, se você quer construir uma realidade de vida em que você chegue lá na frente, alcançando idade avançada, com saúde mental, com senso de realização e felicidade, é preciso que você tenha
bons relacionamentos para se manter feliz e saudável. Então, é preciso escolher certo. E para você que está num relacionamento que tem dificuldade, o que Deus espera de você e te ensina é: caminhe pelos princípios e valores da palavra de Deus. Permita-se ser tratado, tratada. Queira consertar o que está errado. Porque não existe relacionamento perfeito. Não existe casamento perfeito. Não existe relacionamento interpessoal perfeito, porque nenhum de nós é perfeito. E o que nós precisamos fazer é escolher sob qual princípio e por que valor nós vamos conduzir a nossa vida. No que é que você está disposta a investir o melhor do teu tempo e da tua energia. Pensa aí sobre isso. Você pode ser alguém que vai chegar na idade da velhice, com saúde mental, com alegria, com senso de realização, olhando ao seu lado e vendo os teus filhos, vendo os teus netos e se alegrando por aquilo que você construiu. Eu lembro da família do meu pai. Meu avô morreu com 95 anos. Até o finalzinho, a última vez que eu vi vovô Ginim, eu dormi na casa dele. Vovô Gininho já estava tão velhinho, sua memória agora já estava fraquinha. Mas ele levantava antes das 6 da manhã. E quando a gente acordava e chegava, lavava o rosto, escovava os dentes e tal, ia para a varanda, lá estava o vovô. Uma pá, sabe aquela pazinha que faz assim, com cabo alto? E uma vassoura. Lá estava o vovô Gininho, indo para pegar aquela folhinha que está lá na frente. Ele levava 10 minutos para chegar naquela folhinha. Chegava lá, varria a folhinha para a pazinha, ia para outra folhinha. O vovô Gininho teve 11 filhos. E era uma alegria extraordinária para vovô Gininho e vovó Gendina quando reuniam 11 filhos, noras, genros, todos os netos, os bisnetos. Você pode imaginar isso? Numa casa. Que alegria! O vovô Gininho nunca foi um homem rico de dinheiro. Mas o vovô Gininho exalava alegria. Eu nunca vi aquele homem reclamar de nada. Era um homem querido por todas as pessoas no lugar onde ele morava. Um lugarzinho chamado Italva. E até hoje, quando eu vou lá, se eu digo que eu sou neto do seu Gininho, eu tenho portas abertas em muitos lugares. Pelos relacionamentos saudáveis que aquele homem construiu. O vovô Gininho era o primeiro a chegar na igreja. Ele era o sonoplasta da igreja. Ele abria a igreja, templo. Ele ia lá para o cantinho do som, ligava o aparelho de som, o amplificador, e colocava aquele LP com a música de Feliciano Amaral, aqueles cantores evangélicos do passado.
que ficava tocando naquela corneta lá em cima, acordando o povo e dizendo: está na hora de vir para o culto. As portas já estão abertas. Vovô Geninho, ele viveu isso aqui. E eu vi isso acontecer. Meu irmão, minha irmã, Satanás quer que nós estejamos nos relacionando uns com os outros, a começar de nós que estamos aqui como igreja, nos mantendo distantes uns do outro, não querendo intimidade, não querendo construir proximidade. Não, eu vou para a igreja, eu vou ficar sentado lá quietinho, eu não quero nem que ninguém me conheça. Você já fez isso? Quem sabe você está fazendo hoje? Deus não nos fez para andar sós. E o único que tem interesse que você tenha um sentimento que te isola, que te faz ficar distanciado de outras pessoas, é o inimigo da tua alma, aquele que está aqui para roubar, matar e destruir. O Senhor Jesus diz: ama teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, de todas as tuas forças, e ama ao teu próximo como a ti mesmo. Se você não estiver disposto a dar, você não poderá receber, porque é dando que se recebe. E você não pode, você não deve jamais se deixar paralisar por experiências negativas que você tenha vivido. Quem sabe até mesmo alguém que foi de dentro da igreja. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: nem todo mundo que está dentro da igreja é alguém que vive santidade. O próprio Senhor Jesus diz: nem todo que me chama de Senhor entrará no reino do céu. Por isso eu também oriento, meu irmão, minha irmã, não sai fazendo negócio, não sai fazendo sociedade só porque é crente. Procura o pastor daquela pessoa. Vai procurar saber primeiro. Não é porque Deus quer e espera que a gente viva relacionamentos de proximidade, que a gente tenha uma convivência em comunidade, que a gente construa uma família, que a gente deve sair por aí se abrindo para todo mundo. Não é isso. É que a gente não deve estar fechado para relacionamentos saudáveis e duradouros, mas é amar ao próximo como a nós mesmos. Tem muita gente vivendo transtornos de ansiedade, tem muita gente vivendo opressão de toda a natureza, tem muita gente vivendo enfermidade física, porque a alma está doente, provocada pela solidão. E a palavra de Deus diz que o coração alegre faz o rosto mais bonito e traz saúde para o corpo. E não é possível você ter essa alegria se você estiver andando sozinho. A palavra de Deus diz que Deus faz com que até o solitário ande em família. E Ele está falando da igreja do Senhor, a igreja de Cristo. Eu quero dar a você uma orientação e te fazer um convite. Se você ainda não recebeu Jesus como teu único, eterno e suficiente Salvador, e se você não está construindo e desenvolvendo um relacionamento com o Senhor Jesus, decida fazer isso hoje. Entrega a tua vida para Jesus. Diga para Ele: Senhor, eu não vou andar mais sozinho. Eu entendi, amar ao Senhor de todo o coração significa ter um relacionamento com o Senhor que dê prazer ao teu coração. Decida hoje também: eu não vou mais ficar sozinho, trancado dentro de mim mesmo. Eu vou me lançar a construir relacionamentos saudáveis e duradouros. Porque não podemos encontrar a paz, o equilíbrio e a satisfação querendo viver isolados. A solidão, ela mata. Mas o Senhor Jesus morreu naquela cruz para que a gente não tenha que viver sozinho, para que a gente tenha vida
e vida em abundância. Decida hoje sair daqui e começar a construir uma realidade de vida diferente. Decida hoje sair daqui e chamar o teu cônjuge e dizer: ei, vamos sentar com o pastor, vamos procurar um psicoterapeuta, vamos procurar alguém para nos ajudar, alguém que tenha condições de nos aconselhar, vamos consertar o que está errado. Eu estou disposto a consertar o que eu estou errando. Você está disposto a consertar o que está errado? Vamos corrigir. Dê você o passo na direção da construção de um relacionamento saudável e que vai abençoar você. Não é possível um relacionamento saudável em que eu fico esperando que somente o outro faça e eu não dou o meu passo na direção da construção desse relacionamento saudável. Que Deus abençoe você e abençoará na medida em que você construir um relacionamento com Deus que dê prazer ao seu coração e que você se disponha a, andando pelos princípios e valores da palavra de Deus, sem assodamento, sem pressões, construir um relacionamento saudável e duradouro, que vai abençoar você, te proporcionando realização e felicidade.